Tema da nossa mensagem, a obra do Espírito Santo. João capítulo 16, versículo 5 a 15. Antes de aprendermos a respeito da obra do Espírito Santo, é importante a gente lembrar que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, em essência, Deus. Por que isso é importante? Porque nós cremos que Deus é único, sendo três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Sendo assim, quando falamos da obra do Espírito Santo, nós não estamos falando de uma força ou uma energia que capacita a igreja, mas estamos falando do próprio Deus que habita em nós. Então, quando estamos falando do Espírito Santo, estamos falando da terceira pessoa da Trindade. É o Espírito de Deus que habita em nós. Muito bem. Qual é o contexto aqui desse texto? A gente tem observado, desde lá do capítulo 13, que Jesus está com os discípulos no cenáculo, ali participando da refeição da Páscoa, e Jesus então ensina muitas coisas aos seus discípulos. Ele acabara de dizer que o mundo odiaria a igreja, o mundo odiaria os discípulos, porque também o mundo odiou a ele mesmo. O Senhor então vai voltar um tema aqui, que é um tema que mexe com o coração dos discípulos. Jesus vai dizer que ele vai voltar aos céus. E isso trouxe tristeza ao coração dos discípulos. A partir desse ponto, então, Jesus vai ensinar sobre a obra que o Espírito Santo vai realizar quando vier sobre os discípulos. Então, o ponto aqui é esse. Cristo voltou a falar da sua morte, da sua necessidade de voltar aos céus, e isso trouxe tristeza ao coração dos discípulos. Então, a partir de agora, Cristo vai ensinar a respeito da obra do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo vai realizar quando ele vier sobre os discípulos. Muito bem, então nós vamos aprender, meus irmãos, que a obra do Espírito Santo, em primeiro lugar, é consolar a igreja. A obra do Espírito Santo, em primeiro lugar, é consolar a igreja. Do verso 5 ao verso 7, Jesus Cristo diz isso. Veja o texto. Agora eu vou para aquele que me enviou. Nenhum de vocês me pergunta para onde vais, porque falei estas coisas e o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, e se não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Veja, meus irmãos, o coração dos discípulos estava tomado de tristeza. Jesus promete, então, que não deixaria os discípulos órfãos, mas enviaria o Espírito Santo, o Consolador. Aqui a gente pode trazer uma aplicação importante aos nossos corações. A igreja, por estar no mundo, ela passará por dores, e já sabemos disso. A igreja que está no mundo, ela enfrenta aflições, e nós sabemos disso. Mas o que nós não podemos esquecer, que nós temos em nós aquele que tem o poder de consolar o nosso coração. Aquele que tem o poder de enxugar as nossas lágrimas. Aquele que atua em nós para renovar o nosso ânimo e produzir perseverança em nosso coração para enfrentarmos as dificuldades e avançarmos. É o Espírito Santo que traz paz e consolo ao nosso coração para que nós ganhemos forças para avançar, porque devemos continuar. A vida precisa ser vivida e nós somos, como diz as Escrituras, peregrinos na terra. Um peregrino ele não para, ele prossegue, ele está numa jornada e essa jornada precisa continuar. E nós só temos forças para continuar porque temos o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos consola diante das dores, das tristezas, das perdas, dos lutos. É o Espírito Santo que dá ao nosso coração uma paz que é inexplicável para nós. Portanto, Jesus Cristo promete aos discípulos o Consolador, porque sabia que o coração daqueles discípulos estava triste, abatido pela notícia que Cristo teria que partir. Mas Cristo prometeu não deixar a sua igreja órfã. O Espírito Santo viria
para ser o grande consolador da igreja. E aqui, meus irmãos, há um ponto importante. A vinda do Espírito Santo não significa que o Espírito Santo não existia ou não atuava ainda na vida dos crentes. Esse é um ponto importante. Pelo contrário, o Espírito Santo habitava nos crentes do Antigo Testamento. Muitas pessoas creram em Deus no Antigo Testamento e foram salvas, e é impossível alguém ser salvo se não for pela obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que regenera o coração do homem. É o Espírito Santo que produz santidade no ser humano. É o Espírito Santo que nos encoraja à perseverança. É o Espírito Santo que nos ajuda na oração. Se acreditarmos que não existia a habitação do Espírito Santo nos crentes do Antigo Testamento, precisamos então chegar de duas uma conclusão. A primeira, ou não houve salvação no Antigo Testamento, porque a salvação só é possível pela obra do Espírito Santo, ou precisamos admitir que os crentes do Antigo Testamento foram salvos pela lei, pela obra, pela justificação de si mesmo. E se nós acreditarmos nisso, precisaremos acreditar que é possível a salvação por obras. Então não existe a possibilidade de ter um salvo no Antigo Testamento sem a habitação do Espírito Santo na sua vida. O que caracteriza a habitação do Espírito Santo? É o fato do Espírito Santo começar a obra de salvação e prosseguir com esta obra de salvação em nossos corações até o momento que nós, então, sairmos desse mundo para encontrarmos com Deus de forma definitiva. É o Espírito Santo que nos sustenta na salvação. É Ele que regenera o coração do homem. É Ele que produz santidade no coração do homem. É Ele que produz perseverança no coração do homem. É Ele que nos ajuda a orar. E a pergunta que a gente precisa fazer é, não tinha santos, pessoas santificadas no Antigo Testamento? Não tinha pessoas que perseveravam diante das lutas no Antigo Testamento? Não tinham pessoas que oravam a Deus conforme a vontade do Senhor no Antigo Testamento? Portanto, se nós admitirmos todas essas coisas, precisamos admitir que isso só acontece porque o Espírito Santo habitava no coração dos crentes do Antigo Testamento. Muito bem, mas se admitirmos que o Espírito Santo habitava no crente, por que é necessário então Jesus ir aos céus e enviar o Espírito Santo? Essa é uma pergunta. Se a gente admite que o Espírito Santo já atuava no Antigo Testamento, por que então Jesus Cristo diz que vai aos céus para enviar o Espírito Santo à igreja? Nós devemos questionar isso e responderemos essa pergunta entendendo três coisas. A primeira, quando entendemos a revelação progressiva. A primeira coisa importante a gente compreender isso é entender a revelação progressiva. Deus não revelou tudo a respeito dele no Antigo Testamento. Então, não ter muitas evidências no Antigo Testamento em relação ao Espírito Santo não significa que o Espírito Santo não atuasse, pois assim como o Pai e o Filho, o Espírito Santo existe de eternidade e eternidade e estão envolvidos na salvação do homem. Não podemos nunca esquecer que o significado de revelação não é algo que não existia e passou a existir, mas algo que já existia, mas que ainda não tinha sido revelado. Esse é o significado de revelação. Não é algo que começa a existir, que surge do nada, mas é algo que já existia e é descortinado, é revelado. O melhor exemplo para explicar isso é a foto. Os irmãos que são mais antigos do que eu não, porque eu sou jovem, não peguei essa época. Mas os irmãos, lembram daquele negócio da foto? Estou brincando, eu tirei muita foto e levava na Kodak para revelar. Os irmãos mais antigos lembram desse negócio, de ter que levar foto para revelar. O que é a foto? É capturar uma imagem, essa imagem fica no filme, ela já está ali, mas a gente não sabe, a gente não viu. A gente leva numa máquina
Aquela máquina vai revelar a foto, ela vai revelar para nós a imagem que nós já havíamos capturado. Isso significa revelação. Revelação é trazer à tona, é descortinar uma coisa que já existia, mas que ainda não tinha sido revelada. E por que é importante entender isso? Porque muitas coisas que a Bíblia fala a respeito de Deus, do Deus triuno, do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo, nós só veremos no Novo Testamento. Isso não significa que Deus é diferente no Antigo, mas o que significa é que Deus resolveu se auto-revelar de forma progressiva. Então, o que Deus fala na palavra a respeito dele mesmo no Novo Testamento, isso que ele diz dele é a mesma coisa no Antigo. Então, se a gente admite que no Novo Testamento traz a revelação, que é o Espírito Santo de Deus, que regenera o coração do homem, é o Espírito Santo de Deus que traz santidade ao coração do homem, é o Espírito Santo de Deus que leva o homem à perseverança, precisamos admitir que esse mesmo Deus atuou da mesma forma no Antigo Testamento. Entenderam o primeiro ponto? Tranquilo? Vamos para o segundo. A segunda coisa, devemos entender que Pai, Filho e Espírito Santo estão envolvidos com o projeto da redenção, mas cada um realiza obras específicas. Cada um realiza obras específicas. Exemplo, foi o Filho que morreu na cruz, não foi o Pai e nem o Espírito Santo. Assim, dentro do projeto de redenção, depois de Cristo concluir a sua obra na terra, voltou aos céus para enviar o Espírito Santo para que ele agora capacitasse a igreja para testemunhar de Cristo e proclamar o Evangelho. A gente precisa entender que no projeto de redenção do Pai, Pai, Filho e Espírito Santo estão atuando, mas de formas diferentes. No Antigo Testamento, qual é a pessoa de Deus mais evidente? A pessoa do Pai. Não é verdade? E como é que havia o ajuntamento da igreja, o ajuntamento do povo de Deus em torno de Deus? A partir do momento em que a nação de Israel se juntava em torno da presença de Deus, que era simbolizada pela Arca da Aliança. Então Deus habitava no meio do povo e a vida do povo estava em volta ali da presença de Deus. Como é que acontecia para um gentio ser salvo? Esse gentio precisava reconhecer que o Deus verdadeiro era o Deus de Israel, então se voltar para o Deus de Israel e participar da aliança divina. Então, no Antigo Testamento, a evidência de Deus é muito claro e característico da pessoa de Cristo. Mas como eles eram salvos? Eles precisavam crer. Crer em quem? Na promessa de Cristo. Olha Cristo aí. Não de uma forma tão clara e revelada como o Novo Testamento, mas já fazia parte do projeto de redenção. Havia uma promessa da vinda de Cristo e o povo teria que crer em Jesus Cristo. E como eles poderiam crer? Eles só poderiam crer com a obra do Espírito Santo em seus corações. Então, Pai, Filho e Espírito Santo atuavam no Antigo Testamento para a redenção do povo. Muito bem. Quando Cristo vem ao mundo, veja que agora o centro das atenções é Cristo. A igreja fica, o ajuntamento da igreja em torno de Jesus Cristo. Então, Cristo é o Deus que habitou agora na terra. É o Deus que se fez presente na pessoa humana de Jesus Cristo. Cristo veio ao mundo. Então, agora a igreja está em volta de Cristo. Cristo ali é o personagem principal, central. Então, a igreja está aprendendo de Jesus. A igreja reconhece a Deus por Jesus. A igreja ali está em volta de Cristo. E Cristo vai dizer: eu preciso ir. Já cumpri a minha parte no projeto de redenção. Vou morrer na cruz, vou ressuscitar o terceiro dia e subirei aos céus. Mas a obra de redenção não acaba aqui. É necessário que venha agora o Espírito Santo. Então, a evidência agora da pessoa de Deus em nós é a pessoa do Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Pai era mais evidente. Quando Cristo vem à Terra, Cristo ganha o centro
da atenção e o ajuntamento da igreja, e agora é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vem para habitar na igreja. Portanto, devemos entender que Pai, Filho e Espírito Santo estão envolvidos com o projeto de redenção, mas cada um realiza obras específicas. É o Filho que morre na cruz, não é o Pai nem o Espírito Santo. Muito bem, mas há um terceiro argumento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo capacitava pessoas específicas para obras específicas. Por exemplo, os reis, os profetas, os juízes e etc. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha e capacitava. O que é capacitação espiritual? É dar condição espiritual para que um homem natural possa realizar a vontade de Deus, quando essa vontade é algo sobrenatural. Então o Espírito vinha e capacitava, veja, pessoas do Antigo Testamento para realizar os propósitos de Deus. E isso não necessariamente, essa capacitação, era só para crente. Perceba? Não é só em crente que vinha essa capacitação. Por exemplo, Saul. Não era só em crente que vinha essa capacitação. Essa capacitação, então, vinha de forma clara para que pessoas realizassem obras específicas. Pensa comigo no exemplo de Sansão. Sansão era crente? Ok, a gente acredita que Sansão era crente. Está lá na galeria dos heróis da fé. Quando o espírito saiu de Sansão, Sansão deixou de ser crente? Não, o que aconteceu? Sansão perdeu a sua força. Porque a força de Sansão era a capacidade sobrenatural de Deus para que ele realizasse uma função específica. Sansão não deixa de ser crente quando o espírito sai, mas ele perde essa capacidade espiritual, essa força. Entendem? Então o que acontece agora no Novo Testamento com a vinda do Espírito Santo? O Espírito Santo vai capacitar todo crente para fazer uma obra sobrenatural. E que obra sobrenatural é essa? É proclamar o Evangelho e testemunhar de Jesus Cristo. É isso que Jesus vai dizer lá em Atos capítulo 1, verso 8. Vocês esperem em Jerusalém até que desça sobre vocês o Espírito Santo, para que vocês tenham poder para testemunhar em Jerusalém, Samaria, é isso? Isso? Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então o que a igreja recebe em Pentecoste? O poder sobrenatural do Espírito Santo para proclamar o Evangelho aos gentios. Para proclamar o Evangelho. Porque veja bem, como a igreja, composta inicialmente de judeus, poderia agora sair ao mundo para convencer árabes, gregos, gentios de várias nacionalidades, romanos, como a igreja poderia sair para dizer o seguinte: olha, as suas religiões são falsas. Olha, o Messias dos judeus, na verdade, não é o Messias só dos judeus, é o Messias do mundo, é o Messias de toda tribo, língua e nação. É o Messias que é o único meio para que todo ser humano se religue com Deus verdadeiro. Meus irmãos, essa é uma obra absurdamente espiritual, tremendamente só pode ser feita pelo Espírito Santo. Então o que acontece em Atos capítulo 2? Desce o poder do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos e eles então começam a proclamar o Evangelho. Muito bem, então a gente precisa entender que a diferença do Antigo Testamento para o Novo está relacionado na capacitação e não na habitação. É a capacitação. No Antigo Testamento eram em pessoas específicas e agora no Novo Testamento toda a igreja é capacitada para pregar o Evangelho e testemunhar de Jesus Cristo. Muito bem, entendendo essas coisas, a gente vai compreender que a promessa que Jesus Cristo faz para a vinda do Espírito Santo é para ele ser o consolador da igreja, aquele que vai capacitar a igreja para testemunhar, mas esse texto ainda vai além. Esse texto vai mostrar que é uma obra do Espírito Santo, que o Espírito Santo vai fazer no mundo,
o texto vai nos ensinar, então, em segundo lugar, que a obra do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vamos lá entender o que significa isso. Verso 8 a 11 diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O que o texto quer dizer é que quando o Espírito vier, vai declarar ao mundo, e mundo aqui a gente precisa entender que é homens caídos, né? A gente começa a ver na teologia joanina que ele faz essa separação, né? Ele veio para o mundo para tirar os seus que estavam no mundo. Então, a ideia de mundo é um sistema de homens caídos. Então, ele vem para declarar ao mundo, homens caídos, a culpa do pecado, da justiça e do juízo. Com qual objetivo? Para fazer com que homens que estão caídos se voltem para Deus em arrependimento e fé. O Espírito Santo vem, então, para declarar ao mundo que o mundo é culpado do pecado, da justiça e do juízo. E ele faz isso para que homens se voltem para Deus em arrependimento e fé. Um bom exemplo é no próprio Atos capítulo 2, depois da descida do Espírito Santo, os discípulos começam a pregar o Evangelho, e o texto vai dizer lá no verso 36 a 41, que na pregação de Pedro ele vai dizer: portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ora, peraí. A Bíblia não diz que Cristo veio com propósito do Pai? A Bíblia não diz que quem crucifica Cristo é os romanos? Mas na pregação, Pedro, se dirigindo aos judeus, diz: vocês crucificaram o Senhor e Cristo. E o texto vai dizer: quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram a Pedro e os outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, para todos os quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salve-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Muito bem, então o Espírito Santo veio para convencer, para declarar ao mundo que o mundo é pecador. Então o Espírito veio para convencer o mundo do pecado. E por quê, meus irmãos? Porque os homens não creem em Cristo. Os homens naturalmente não creem em Cristo. No Antigo Testamento, o mundo deveria reconhecer o verdadeiro Deus a partir da nação de Israel. Mas agora o mandamento de Deus é para que a igreja vá ao mundo e pregue que o Messias de Israel é, na verdade, o Messias de todas as nações. E só por ele um homem pode se reconciliar a Deus. E como a igreja poderia convencer um mundo? Como a igreja poderia convencer um romano, um árabe, um grego, que o Messias dos judeus era o único meio para a salvação? Através do poder do Espírito Santo. O avanço da igreja significou o avanço da obra do Espírito Santo. O livro dos Atos dos Apóstolos poderia muito bem se chamar o livro dos Atos do Espírito Santo. Então, o Espírito veio para convencer o mundo que o mundo é pecador e a salvação só é por meio de Jesus Cristo. Mas, segundo ponto, o Espírito veio para convencer o mundo da justiça. E Jesus vai dizer: o Espírito vai fazer esta obra porque ele não estaria mais fisicamente com seus discípulos. Então, caberia agora o Espírito Santo a convencer o mundo da justiça. O Espírito continuará a obra de Cristo em demonstrar que a justiça do mundo é vazia. Já vimos no Evangelho de João que Jesus demonstrou ao mundo o vazio de suas pretensões. Ele expôs com a sua luz a escuridão do mundo, mas agora Jesus está indo
voltando para o céu, e a obra de condenar a justiça vazia do mundo compete ao Espírito Santo. Então Cristo não mais estaria com a igreja fisicamente. Competeria ou compete ao Espírito Santo, então, esta obra de mostrar ao mundo que a sua justiça não é uma justiça correta, mas é uma justiça vazia. Mas o texto ainda vai dizer que o Espírito veio para convencer o mundo do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Uma vez que o mundo, sendo culpado do pecado da justiça, o que resta para o mundo? O juízo de Deus. Então, cabe ao Espírito Santo apresentar ao mundo o juízo. Pensa comigo, meus irmãos. Quando apresentamos o Evangelho, informamos para alguém assim: olha, você está condenado naturalmente ao inferno. Mas por que eu? Bem, porque você é pecador. Mas antes de você ser pecador, você já estava condenado por conta do pecado de Adão. Aí você conta a história para ele e diz assim: ah, mas Adão pecou no jardim porque foi tentado por Satanás. Aí alguém pode dizer assim: mas por que então eu sou culpado de um pecado? Se foi Satanás que levou o homem a cair. Sabe aquela síndrome do jardim? Quando Deus coloca o homem na parede e ele diz assim: mas a culpa foi da mulher. E a mulher diz: não, mas a culpa foi da serpente. Então a gente poderia ter uma desculpa aqui. A culpa é do inimigo. É ele que levou a humanidade à queda. É ele que tem que ser condenado e não nós. Nós somos vítimas dele. Então qual é o ponto aqui? O Espírito Santo vai dizer: mas Satanás já está condenado. O príncipe deste mundo já está condenado. E aonde ele foi condenado? Na cruz do Calvário. É o que a Bíblia afirma. É na cruz do Calvário que Cristo condena Satanás. É na cruz do Calvário que Satanás é destronado. É lá que ele é condenado e derrotado. O Espírito, então, aponta para a cruz e informa: mas ele já foi condenado e derrotado na cruz do Calvário. Agora falta o juízo contra aqueles que permanecem na mentira do diabo. O diabo já foi condenado. Agora permanece o juízo para aqueles que ainda continuam crendo na mentira do diabo. Então o Espírito vem para mostrar ao mundo que o mundo está condenado por conta do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito tem uma obra de expor a condenação do mundo, mas vamos ver que ele ainda tem uma obra de guiar a igreja em toda a verdade. E aí a gente entra no terceiro ponto. A obra do Espírito Santo é guiar a igreja a toda a verdade. Veja o verso 12 e 13. Tem ainda muito o que dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês que está por vir. Veja que interessante aqui. Cristo está dizendo que não revelou todas as coisas aos seus discípulos, mas quando o Espírito Santo viesse, revelaria, guiaria o povo de Deus, os discípulos, à verdade. E se a gente parar para imaginar o contexto histórico disso aqui, a gente precisa entender que a gente está ainda em produção da revelação. O Espírito Santo viria para inspirar os apóstolos para escrever ainda revelações da parte de Deus que estava oculta até esse momento. Então, além do Espírito Santo trabalhar para convencer o mundo, o Espírito Santo ia trabalhar na vida dos discípulos para entregar a eles uma revelação que estava oculta. É por isso que a gente tem tantas cartas inspiradas no Novo Testamento. É por isso que as palavras de Paulo têm o mesmo peso das palavras do profeta Isaías. As palavras de apóstolo Pedro têm o mesmo peso das palavras do profeta Daniel. E tem o mesmo peso das palavras de Jesus Cristo no Evangelho. Porque o trabalho do Espírito Santo é trazer à igreja a revelação do próprio Deus. Então, Jesus está dizendo para os seus discípulos: olha, tem coisas ainda
que eu não disse para vocês, mas quando o Espírito Santo vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Então, aquela ideia assim que muitos têm, e diz assim, eu às vezes, de vez em quando, eu leio na internet, escuto de alguém dizer assim, mas Paulo tem uma palavra assim um pouco estranha. Paulo parecia um pouco machista, um tanto quanto patriarcal. Meus irmãos, prestem atenção. As palavras de Paulo são as palavras do Espírito Santo. As palavras de Isaías são as palavras do Espírito Santo. As palavras dos evangelhos são as palavras do Espírito Santo. Então não existe diferença em peso de revelação. Deus tinha ainda muito a revelar à igreja. E Deus vai revelar à igreja, por exemplo, o fim. Isso está em Apocalipse. Deus vai revelar muitas coisas ainda aos apóstolos e nós temos acesso a isso. E graças a Deus por isso. Hoje nós temos a revelação completa. E o que o Espírito Santo faz então agora? Ele nos ilumina para compreender a revelação. Veja, só um exemplo. A revelação, lembra? Eu disse que é algo oculto, que já existia e que foi revelado. Certo? Então, essas palavras aqui já existia, mas não tinha sido revelada e foi revelada. Muito bem. Só que essas palavras aqui, para o meu entendimento espiritual, há uma escuridão. Ainda há uma barreira. Eu não consigo entender com o olhar natural. Eu preciso de quê? Que o Espírito Santo ilumine a minha mente para que eu compreenda a palavra. É como se a gente estivesse num quarto escuro, tentando ler a Bíblia. Está tudo escuro. A gente consegue ler alguma coisa? Não. É necessário que haja luz. É isso que o Espírito Santo faz. Ele ilumina a nossa mente para compreender a palavra de Deus. É tão extraordinário isso, que a palavra de Deus pode ser compreendida até por alguém que no olhar humano não tem cultura alguma. Até por alguém que não sabe nem ler nem escrever. Porque essa é uma obra do Espírito Santo, não é uma capacidade intelectual nossa. É um milagre do Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo continua agindo na vida da igreja para conduzir a igreja à verdade. Se naquele tempo ele ainda tinha que revelar muitas coisas que os discípulos não eram capazes de suportar, agora em nosso tempo essas revelações já foram dadas. O que o Espírito Santo faz é nos iluminar a compreender essas revelações que foi dada naquele tempo para os discípulos. O Espírito Santo então nos guia e guia a igreja a toda a verdade. Mas ele tem um objetivo final. E qual é o objetivo final do Espírito Santo? É glorificar a Jesus Cristo. O verso 14 e 15 vai dizer: Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Jesus Cristo vai dizer então que o Espírito ia vir para fazer com que toda a glória fosse dada a Cristo Jesus. O Espírito vem, ensina a igreja, para que a igreja possa reconhecer a Cristo, para que a igreja possa entender a obra de Jesus Cristo. No trabalho da Trindade, há um consenso, há algo combinado de que para essa história que nós estamos vivendo, o ápice, o centro da história precisa ser Jesus Cristo. Toda a glória é para Jesus Cristo. Toda a criação, toda a história humana aponta para Jesus Cristo. É por isso que o Espírito vem para ensinar a igreja com o objetivo de glorificar o Filho, com o objetivo de glorificar Jesus Cristo. Muito bem, diante disso eu quero fazer algumas aplicações importantes.
A primeira delas, o Espírito Santo é uma pessoa divina, não uma força vazia. Portanto, ele é alguém com quem podemos ter um relacionamento pessoal, alguém a quem devemos adorar e podemos buscar em oração. O Espírito Santo não é uma energia ou uma força vazia. Ele é alguém a quem nós devemos adorar. Ele é alguém a quem nós devemos buscar em oração. Nós devemos buscar, então, um relacionamento com o Espírito Santo. Mas, em segundo lugar, em nossa jornada terrena, se amamos a Deus, seremos odiados pelo mundo. Notícias ruins afligirão o nosso coração, mas nunca estaremos sozinhos, sem apoio, orientação e consolo. Por quê? Porque o Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo é o Deus conosco. Ele está juntamente com a igreja. Ele nunca nos deixa sozinho. É Ele que nos encoraja, é Ele que enxuga as nossas lágrimas, é Ele que renova o nosso ânimo, é Ele que nos dá força para prosseguir. Então, coloque isso no teu coração. Você nunca está sozinho. Deus está ao seu lado. O Espírito Santo de Deus habita em você. Ele está com você. Terceiro ponto. O mundo precisa ser convencido. Esse papel não é da igreja, mas do Espírito Santo. Nosso papel como igreja é do testemunho e proclamação. O papel do convencimento é do Espírito Santo. Portanto, a igreja proclama no poder do Espírito Santo. O convencimento é do Espírito Santo. É tão interessante isso, meus irmãos, que a gente perde até a capacidade de avaliar aquilo que Deus fala, aquilo que Deus não fala. É tão extraordinário isso. Por exemplo, é muito comum acontecer do pastor achar que não pregou bem e receber alguém dizer o seguinte: olha, Deus falou no meu coração, essa palavra foi para mim. Porque a nossa capacidade de avaliar aquilo que o Espírito Santo está fazendo no coração das pessoas é muito precária. Isso é para a gente compreender que a gente é vaso de barro. É vaso de barro. O poder que convence, que transforma, que regenera, que salva, é do Espírito Santo e não nosso. Não é na nossa retórica, eloquência, não é nossa capacidade intelectual. Quem vai converter o coração é o Espírito Santo. Portanto, em quarto lugar, não encontraremos a verdade por nós mesmos. Só o Espírito Santo pode nos guiar à verdade. Esse ponto é um ponto importante. Não encontraremos a verdade por nós mesmos. Só o Espírito Santo pode nos guiar à verdade. Isso aqui humilha a nossa inteligência. Por que isso humilha a nossa inteligência? Porque nós, seres humanos, desejamos ter a patente da verdade. A gente quer ter a verdade o tempo todo. A gente acha que a verdade está do nosso lado o tempo todo. A gente acha que a verdade, nós detemos ela. Mas o que a Bíblia mostra é que a verdade é algo a ser alcançado. A gente nunca tem toda a verdade. O Espírito nos guia a toda a verdade. A verdade não é algo que nós retemos. A verdade é algo que nós conhecemos por meio do Espírito Santo. E isso humilha a nossa mente, porque muitas vezes, em muitas coisas, nós nos acharemos inteligentes demais. Mas ser inteligente demais para muitas coisas não significa que temos a verdade. É por isso que muitas vezes nós ouvimos e experimentamos certas situações que pessoas que não têm talvez a nossa capacidade intelectual ou o nosso conhecimento, ou a nossa cultura, ou os nossos diplomas, demonstra ser mais sábio espiritualmente muitas vezes do que nós. Quantas pessoas nós poderíamos citar aqui que nós conhecemos que são pessoas sábias espiritualmente e que demonstram isso na sua vida diária, na sua prática, na sua vida piedosa, na sua vida com Deus,
na sua vida em família, e que não necessariamente tem diploma de teólogo, diploma de mestre de teologia. Por quê? Porque conhecer a verdade é uma obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos guia a verdade. Isso aqui não é para desestimular que a gente não estude, pelo contrário. Isso não é para dizer o seguinte, então vamos parar de estudar. A gente tem que parar dos extremos. Às vezes a gente só funciona nos extremos. Ah, então tá, então se dá para eu ser sábio espiritualmente, então eu não preciso nem estudar. Não é isso. Não é isso. Aquilo que Deus nos dá, nós temos uma grande responsabilidade de desempenhar da melhor maneira para a glória de Deus. Então, se Deus nos deu mais recursos, e esse recurso não é para fazer com que nós nos sintamos melhor do que outros, mas para fazer com que nós sejamos suporte para outros. Compreende? Saber ou conhecer ou ter mais oportunidades não nos dá o direito de achar que nós estamos acima das pessoas, mas nos faz compreender que precisamos estar abaixo das pessoas para ser suporte para as pessoas. Então, quanto mais Deus dar a alguém, a responsabilidade é que ele possa partilhar disso que ele tem para outras pessoas. Então, nós não devemos nos sentir acima, mas nós devemos ser suporte. Esse é o grande desafio nosso. Nós somos chamados para ser servo. Nós somos chamados não para ser o primeiro, mas para ser o último. Nós somos chamados para negar a nós mesmos, para diminuir, para que ele cresça. Portanto, isso humilha demais a nossa inteligência. Mas, ainda, nós precisamos entender, em quinto lugar, que nada concorre com Cristo. Toda a criação, toda a história, toda a obra de redenção foram feitas para dar a Ele toda a glória. É por isso que o Espírito Santo também glorifica ao Filho. Colossenses capítulo 1, verso 15 a 20, vai dizer isso. Ele diz, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Então tudo foi feito por ele e para ele são todas as coisas. E, em último lugar, para a gente fechar, eu quero que vocês fiquem com a imagem da atuação de Deus nesse projeto de redenção. No Antigo Testamento, a Arca da Aliança fazia com que a vida do povo vivesse em torno da presença de Deus. Era claro e evidente a pessoa de Deus Pai. No Novo Testamento, Jesus Cristo, Deus encarnado, veio ao mundo e os discípulos e a igreja giraram em torno de Cristo. Agora, na nova aliança, o Espírito Santo de Deus é derramado sobre a igreja para que a igreja viva também em torno da pessoa de Deus através do Espírito Santo. E é algo tão extraordinário que a Bíblia diz que ser habitação do Espírito Santo não me faz ser igreja sozinho. Esse é um grande erro que se cometem hoje. Porque a Bíblia diz que o Espírito habita na igreja. E quem é a igreja? Não sou eu, mas somos nós. Nós somos a igreja. Então,
A evidência do poder do Espírito Santo estará sobre nós quando a igreja compreender que nós somos um corpo, onde cada parte junta realizar a sua função na edificação uns dos outros através dos dons espirituais. A presença do Espírito Santo será vista, sentida, e essa presença será tão poderosa que nos dará poder para proclamar para o mundo caído que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Portanto, nós temos muito a que fazer como parte de um corpo. Nós somos a igreja. Eu não sou a igreja. Você não é a igreja. Nós somos a igreja. É tão extraordinário isso que desde a descida do Espírito Santo, Jesus não vira para os 12 e diz, olha, cada um fica na sua casa para que o Espírito Santo desça sobre vocês. Ele diz, permaneçam em Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que 120 irmãos estavam reunidos em um só lugar quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles. Perceba? Porque a igreja não é um, não é sozinho, mas a igreja somos nós. Se nós compreendermos isso, há um poder para testemunhar e proclamar, para convencer o mundo da morte, para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Para que o mundo se arrependa e creia que só Jesus Cristo é o Senhor. Que Deus nos abençoe.